Egocentrismo. Conjunto de características ou comportamentos que mostram que o indivíduo refere-se essencialmente a si mesmo. A semântica da palavra ego significa eu, mas coloquialmente é comum o termo ego ser usado como sinônimo para egocentrismo, vaidade ou soberba. Hoje vamos falar de alguns dos personagens mais orgulhosos da ficção, mas essa lista não é baseada no quão arrogante o personagem é, mas sim quão sólido é seu orgulho e quão profundas são suas convicções. Começando de baixo, o segundo maior duelista do mundo. Ou não, né? Já que a gente sabe que ele perde pro Yugi, mas quem sabe deve ter mais gente na frente dele. A questão é que esse cara tem uma predisposição muito grande pra tratar mal as pessoas e se achar melhor que todo mundo. O que é irônico pra uma pessoa que em tese começou de baixo. O cara não aproveitou pra descobrir o significado de humildade. O problema desse menino é que ele acha que é o protagonista. Olha só o showzinho que ele faz só pra comprar um carro. E por mais que ele seja um cara talentoso, muitas vezes ele não se garante sozinho, já que ele precisou rasgar a cartinha dos outros e até o obelisco que ele tanto se orgulha ele ganhou de presente. E outro cara tão entojado quanto ele é o Poseidon, de Shumatsu no Valkyrie. E ele tá na frente do Kaiba porque ele realmente é um cara muito apelão, sendo o senhor dos oceanos e um dos 3 deuses do Olimpo. Pra você ter uma ideia, ele não olhava nos olhos de quem ele achava inferior, nem quando ele era um bebê. O cara se achava tão bonzão que ele só ofende com a própria torcida. E francamente, na minha opinião, esse cara não é muito diferente daquelas pessoas que fingem ser o Thomas Shelby. Ai, olha como eu sou frio e calculista, não preciso de torcida. Ai, deuses não tramam, deuses não odeiam. Ai, eu não olho nos olhos das pessoas. E no fim de tudo ele perdeu pro Sasaki, que é um cara bem legal, mas tá longe de ser um dos personagens mais fortes. Pra separar os meninos dos homens, temos Satoru Gojo, feiticeiro dos 6 olhos, o honrado, o xamã mais forte do mundo. E além de sua força, o personagem também chama atenção por sua beleza, então quem sabe ele tenha motivos pra se achar. O cara não tem muita modéstia, nem nas palavras nem nas ações. E ele só não tá mais à frente nessa lista porque ele não age assim só por realização pessoal. Sendo o feiticeiro mais forte e o trunfo dos humanos contra as maldições, ele precisa sustentar essa imagem. Tanto é que mesmo tendo consciência de que o Sukuna poderia vencê-lo, mesmo sem as 10 sombras, ele segue mantendo a confiança porque ele precisa segurar a pose de mais forte do mundo. Chegando agora no top 3, o incrível príncipe dos Saiyajins. Talvez uma decepção para alguns, já que o ego do personagem é uma de suas maiores características. Durante todas as lutas que ele teve em Dragon Ball, o ego dele é lapidado, já que quando ele chegou na Terra, toda essa vaidade que ele tinha era mais uma questão de soberba e arrogância. E ele acaba quebrando a cara quando ele encontra alguém que é capaz de lutar de igual para igual com ele, mesmo sendo um guerreiro de classe baixa. Mas uma das características do orgulho do Vegeta que está presente desde o começo é não desistir, mesmo sendo derrotado, usar o erro para aprender e sair por cima de alguma forma. E não, eu não acho que o orgulho dele era muito sólido no começo. Na minha opinião, é perceptível que durante grande parte da saga Saiyajin Freeza e principalmente da saga Cell, ele tá numa constante luta para manter a sua superioridade, ao mesmo tempo que ele conflita com a ideia de ser superado. Claro que o Vegeta que todo mundo gosta e admira é o da saga Majin Buu. Depois de um time skip de 7 anos, a gente vê como o Vegeta em parte amadureceu e aparentemente se tornou uma pessoa mais sensata. E claro, ele ainda leva consigo as suas crenças e a sua valorização pelo orgulho dos Saiyajins. E é nessa saga que justamente o orgulho dele faz ele se entregar para a magia do Babidi, porque ele não suportava a ideia de ter o Goku como sendo superior a ele. Mas vamos falar do que vocês gostam. É nessa saga que o Vegeta chama o demônio Majin Buu pra porrada 2 vezes, mesmo sabendo que é inferior a ele em questão de poder. Não para sustentar uma pose arrogante, como ele fez na saga Cell deixando o monstro evoluir, mas sim porque agora ele tem um motivo para lutar. E dessa vez a gente vê que a convicção dele não é na sua força, em si nele mesmo. É nessa saga que ele assume que o Goku é melhor que ele quando vê ele lutando contra o Majin Buu, mostrando que ele não é mais limitado à vontade de se provar contra o Kakaroto. E claro, o momento em que ele conquistou o respeito do Piccolo, um personagem que odiava muito ele. Acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. Como uma demonstração de sua bravura e uma forma de redenção por seus atos, ele se sacrifica para tentar parar Majin Buu em uma grande explosão. E nesse grande resplendor havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. E mesmo que o Vegeta venha a ser o melhor personagem dessa lista, quem realmente nos mostra o peso do orgulho é ele mesmo, que recebeu o título de Pecado do Orgulho. Em suas palavras, o Escanor não hesita em mostrar o quanto ele confia em si mesmo e o quanto ele desdenha de seus adversários, assim tornando essa pose que ele ostenta algo pesado de se carregar. Mas não para ele, já que ele tem sim capacidade de justificar tudo o que ele afirma de si mesmo. Não são só frases de efeito. Escanor afirmou na frente do próprio mandamento da verdade, que é aquele que está acima de todos os clãs. E enquanto o Vegeta se considera superior, o Escanor se considera absoluto. A gente vê isso quando ele não é afetado pelo mandamento do amor, justificando que o que sente de um adversário tão fraco é pena. E por seu orgulho ser pautado em sua extrema convicção, Escanor não temeu quando teve sua alma retirada e nem quando engoliram seu sol. Afinal... Quem decide aqui sou eu. Antes de ir pro top 1, talvez algumas menções honrosas. Michael Kaiser é sem sombra de dúvida um dos melhores personagens pra gente falar do tema ego.
Em sua pele ele tem tatuada a rosa azul que vai contra o destino. Tudo isso para que ele se lembre de nunca mais ser um lixo. Alguém que tenha objetivo e que almeja se tornar algo. Alguém que chute e não é chutado. E o motivo do personagem não tá mais em evidência nesse vídeo é até meio bobinho, simplesmente porque eu não tô acompanhando Blue Lock. Light Yagami ou Kira, com seu caderninho da morte, é constantemente guiado pela sensação de poder. Constantemente referindo-se a si mesmo como um deus. E às vezes ele até dá umas bolas fora, porque tem momentos em que ele faz questão de falar eu sou o Kira, eu sou o Kira, eu sou o Kira, mesmo quando não tem necessidade, e foi por isso que ele se deu mal no final. E já que estamos falando de personagens com complexo de Deus, como esquecer do Capitão Pátria? Eu diria que não tem muito o que falar, ele é um personagem que se acha melhor que todo mundo no verso dele. Eu não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou melhor. Eu sou melhor! Mas eu não diria que o orgulho dele é tão sólido, já que ele é um personagem um tanto quanto inseguro. Ele tenta se autoafirmar, assim como o Vegeta fazia anteriormente em Dragon Ball, e ele tenta exibir uma postura da qual ele não tem 100% de certeza, assim como o Gojo. Mas, diferente do feiticeiro mais forte do mundo, ele não faz isso por responsabilidade e sim por carência. Para finalizar nossa lista, uma verdadeira demonstração de ego. Acho que o senhor é um homem incomparável. Que coincidência, dona Florinda. Eu também acho que sou um homem incomparável. Um personagem que não dá aula só nas escolas, mas também dá aula de autoconfiança. Resolvi lhe presentear com flores que fossem mais de acordo com a minha personalidade. Violetas? Não, maravilhas. Afinal, quem mais teria tanta certeza da própria perfeição quanto o homem que só se enganou uma vez? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Sim, eu estou falando dele mesmo. Com vocês, o professor Linguiça! Não sou professor, nem meu nome é Linguiça. Sou Linguiça e meu nome é professor. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta alguma coisa para melhorar o feedback e por favor se inscreve no canal para me ajudar a crescer. E Deus abençoe sua vida, meu mano.